O que o seu time tem que fazer para conquistar o acesso? Faltam 3 jogos na Série B e nesse vídeo a gente vai ver o que cada um dos times que estão lutando pelo acesso precisam fazer. Coritiba, Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Criciúma e Goiás, o que eles precisam fazer para subir, e vou dar um bônus aí de CRB e Avaí também, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, e nesse vídeo aqui a gente vai ver o que cada time precisa fazer para conquistar o acesso na Série B. Sem mais delongas, a gente já sabe que a pontuação alvo, 63 pontos, quem atingir 63 pontos precisa subir, mas eu vivo falando assim, precisa vencer uma, vencer duas, empatar aqui, perder ali, e fica meio que no ar, né? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar na tabela exatamente o que cada um dos clubes precisa fazer para conquistar o acesso. Se inscreva no canal, deixa a curtida nesse vídeo também, somos mais de 100 mil inscritos, a sua inscrição é a coisa mais importante, a curtida vem depois, e se você quiser deixar o hype, ajuda demais o canal também. Tabela que você já tá careca de saber, você que acompanha o torcedorismo, está exatamente dessa forma. Para mim, Goiás para cima brigam pelo acesso ainda, né? Goiás, Criciúma, Novo Horizontino, Furacão, Remo, Chape e Coxa. O Avaí e o CRB, eles sonham muito de longe ainda, né? Assim como o Atlético Goianiense, sonham muito de longe, mas praticamente não tem mais chances de acesso. Eu vou falar sobre o Avaí, principalmente, no momento em que a gente for falar sobre o Remo e por que isso pode mudar alguma coisa na briga pelo acesso. Mas vamos começar simulando o que o CRB precisa fazer. Cara, detalhe, o CRB chega no máximo, ele obviamente precisa vencer todos os seus jogos, tá? Ele chegaria no máximo aos 61 pontos se ele vencer todos os jogos. Então precisa vencer Novo Horizontino, como você viu, precisa vencer Vila Nova e precisa vencer Operário. Para que o CRB termine no G4, ele não, pelo menos 4 times não podem passar dos 61 pontos, né? Então vamos lá, ó. O Atlético Paranaense poderia vencer o Volta Redonda, o Goiás e o Cuiabá precisariam empatar, o Criciúma vai ficar na frente mesmo, pode vencer, a Chape vai ficar na frente, pode vencer. Isso aqui é importantíssimo, esses dois times têm que empatar, eles têm que empatar. E o Criciúma pode até vencer do Dragão. Na próxima rodada, você já tá vendo aqui que o CRB tá com 61 pontos, já tá na terceira posição. Então, Remo e Atlético Paranaense não podem mais vencer na Série B. O Avaí, por exemplo, tem que vencer o Remo. A Ferroviária tem que vencer o Atlético Paranaense. O Criciúma também não pode mais vencer, pode até vencer, o Criciúma pode vencer esse jogo que não passa o CRB. A Chape não importa para o CRB e o Curitiba também não importa. Goiás e Novo Horizontino, muito importante também. Ou é vitória do Goiás ou empate, mas o Goiás pode vencer. E aí na última rodada o Atlético não pode vencer, teria que empatar. Remo e Goiás precisariam empatar necessariamente, a Chape não importa, Curitiba não importa e o Criciúma teria que perder do Cuiabá. Se isso tudo acontecer, o CRB sobe. Você viu que a probabilidade de todos esses resultados acontecerem, presta atenção nos empates que necessariamente tem que acontecer, né, entre Remo e Goiás, entre Remo e Novo Horizontino, então entre Goiás e Cuiabá, então alguns resultados muito específicos. A vida do CRB não está fácil, ele teria que vencer todos os jogos e torcer por todas essas combinações, beleza? Agora vamos para o próximo time, vou dar um F5 aqui na tabela enquanto ela carrega, cara. A gente vai falando da situação do Goiás, que se complicou muito, né? O Goiás se complicou muito na tabela, ele já chegou a ser um dos favoritos ao acesso, mas o Goiás nessa reta final teve muita dificuldade de vencer os seus jogos. Alguns times da zona do rebaixamento do Goiás não conseguiu vencer e se encontra nesse momento na 7ª colocação. O Goiás, ele precisa vencer todos os jogos, tá? Basicamente é isso, porque se o Goiás vencer todos os jogos, ele vai passar do número de pontos necessários. Ele vai chegar ali aos 64 pontos. E 64 pontos vai subir, cara. Se a gente chegar aqui na tabela, eu vou fazer isso uma vez, para o vídeo não ficar repetitivo. Eu vou colocar os resultados óbvios, tá? Resultados óbvios ali. O Remo pode até vencer o Novo Horizontino nesse jogo. Se a gente seguir os resultados óbvios, tá? 64 pontos vai ser o suficiente para o acesso, né? O Atlético Paranaense poderia até vencer a Ferroviária aqui, a Chape poderia vencer o Volta Redonda aqui também, o Criciúma poderia vencer o Botafogo, que ainda assim, ó, o Goiás com 64 pontos, mesmo o Atlético Paranaense vencendo, mesmo o Criciúma vencendo aqui também, o Goiás ele subiria ao vencer o time do Remo na última rodada. Então, o Goiás precisaria vencer
todos os jogos, não tem o que fazer. Se o Goiás perder um dos jogos, aí ele precisaria torcer por alguma combinação diferente, né? O Curitiba eu botei ele aqui, eu nem simulei o Curitiba, né, porque não faz muita diferença pro Goiás, mas se o Goiás perder um dos jogos, ele vai precisar, por exemplo, que o Criciúma perca pro Botafogo, vai precisar de alguns outros resultados. Então é muito difícil o Goiás subir sem que vença os 3 jogos. Então o Goiás vencer as 3 partidas, beleza? Eu acho que ficou claro aqui na simulação. O Novo Horizontino e o Criciúma, eles já têm mais pontos, eles estão acima do Goiás, né? O Novo Horizontino tem mais pontos, mas o Criciúma não. Só que o Criciúma, cara, tá na mesma situação do Goiás. Eu não vou simular de novo toda a rodada, mas vou mostrar para você que o Criciúma, ele só chega nos 63, ele não fica com 63, ele só vai aos 64, se ele vencer todos os jogos. Então, assim como o Goiás, o Criciúma vai precisar vencer Atlético Goianiense no Heriberto, Botafogo no Heriberto e na última rodada vai precisar vencer o Cuiabá. Dessa forma, o Criciúma chega aqui aos 64 pontos. E vai subir também, tá? Vai subir também. Mesmo, assim, a hipótese do Criciúma não subir, né, com 64 pontos, é se todo mundo que tá à frente dele vencer todos os jogos também. E isso é improvável que aconteça, mesmo não tendo mais confrontos diretos entre o G4, né? É improvável que todos os times que estão na frente do Criciúma vençam todos os jogos. Então o Criciúma vencendo todos os jogos, ele vai se classificar para a Série A do ano que vem. Se colocou num beco sem saída, né? As últimas partidas aí do Criciúma, principalmente contra a Ferroviária e esse jogo contra o Goiás em casa, prejudicaram muito o Criciúma, né? Se o Criciúma tivesse feito o dever de casa aqui, tivesse vencido o Goiás, poderia até ter empatado com a Ferroviária. O Criciúma estaria com 3 pontos a mais na tabela e não precisaria vencer os 3 jogos, né? Precisaria de só mais 5 pontos ali, estaria numa situação bem mais tranquila. Chegando agora mais próximo do G4, os times que não precisam vencer todos os jogos, tá? Os times que ainda têm ali um certo espaço. O Novo Horizontino precisa de 2 empates e 2 vitórias e um empate, tá? Precisa de mais 7 pontos. É o que o Novo Horizontino precisa. Aonde achar esses 7 pontos? Cara, o Novo Horizontino tem Remo pela frente, tem Goiás pela frente e tem na última rodada o CRB. Esse jogo aqui é inegociável. Tem que vencer esse jogo, tá? Tem que vencer esse jogo. E aí, cara, tem que escolher um pra vencer. Ou vence o Goiás ou vence o Remo. Se puder vencer os 3, melhor. A minha percepção da Série B mostra que é mais fácil você vencer o Goiás nesse momento do que vencer o Remo. Apesar do jogo ser em Novo Horizonte diante do Remo, acredito que o Novo Horizontino empatando aqui não é o fim do mundo, mas aí ele iria muito pressionado para vencer o Goiás, tá? Essa é uma das hipóteses em que o Novo Horizontino chegaria aos 63 pontos. A outra hipótese, cara, para o Novo Horizontino seria ir mais tranquilo para Goiânia ao vencer o Remo. Essa é até mais segura, tá? Só que é mais difícil. É mais difícil você vencer o Remo, mas é mais segura, porque você vai menos pressionado para Goiânia, você vai sabendo ali que um empate pode te dar o acesso caso você vença na última rodada do CRB. Esse jogo aqui é inegociável para o Novo Horizontino. Tem que vencer de qualquer jeito. O melhor dos mundos seria, obviamente, vencer os 3, né? Que aí é óbvio que o Novo Horizontino vai subir com 65 pontos. A segunda melhor combinação seria vencer primeiro o Remo, para já ir tranquilo para Goiânia, tá? Na 37ª rodada. Agora, se o Novo Horizontino empatar com o Remo, tá? Se ele empatar com o Remo, aí ele vai muito pressionado para vencer o Goiás lá em Goiânia. Não tem outro jeito. Se o Novo Horizontino empatar 2 jogos ou se ele perder um jogo, ele não pode perder mais para ninguém. Não precisa fazer 100% dos pontos, mas não pode ter nenhuma derrota. Se ele perde aqui pro Remo, por exemplo, e vence os últimos 2 jogos, não adianta, ele chega em 62 pontos e é bem improvável que o Novo Horizontino suba, ainda mais porque ele tem poucas vitórias. O critério de desempate do Novo Horizontino está ruim, tá? Agora vambora pra galera que está dentro do G4, tá? Falando agora de Atlético Paranaense, que tá com a mesma pontuação do Novo Horizontino. Então você já sabe, também precisa mais 7 pontos. O Furacão também não pode mais perder de ninguém, tá? Porque vem gente ali atrás podendo roubar essa vaga do Atlético. Nesse momento o Atlético tem o mesmo número de pontos do Novo Horizontino e tem 2 vitórias a mais. O Atlético tem uma tabela mais tranquila, você já viu isso aqui no canal, né? Ele tem ali o Volta Redonda, então é um jogo que ele tem que vencer em casa. Pra que não fique assim uma coisa... Pra mim o Atlético é favorito nos 3 jogos, tá? Mas esse jogo fora, ele pode se dar o luxo de empatar contra a Ferroviária e aí teria que vencer o América na última rodada. O América já livre do rebaixamento, tá? Então o Atlético subiria nessa combinação, tá? Poderia variar, obviamente, os jogos, né? Poderia empatar contra o Volta Redonda e vencer os últimos 2 jogos, ou então empatar contra o América e vencer a Ferroviária também. Se o Atlético vencer os 3 jogos,
indiscutivelmente ele conquista o acesso, isso é 100% de certeza. Agora, se ele perde um dos jogos, ele fica com esses 62 pontos e ele não vai subir. Nesse momento ele tá na primeira posição porque eu tô simulando só os jogos do Atlético, tá? Não vai depois achar que o Atlético vai ser campeão por conta dessa simulação. Eu tô simulando só os pontos do Atlético porque, como eu falei lá no início do vídeo, não vou ficar simulando vários jogos várias vezes aqui, senão fica muito repetitivo. Isso aqui é para te mostrar como o seu time chega na pontuação mágica. Ou seja, o Atlético perdendo um jogo sequer, ele já não chega na pontuação mágica. Ah, Diogo, mas é impossível subir com 62 pontos? Não é impossível. Tá? Até 60 pontos você tem uma certa chance de conquistar o acesso, mas são chances mínimas. 63 pontos é o que garante mais oportunidades de acesso. 62 pontos está dando mais de 90% de chance de subir. Só que não são todos os times que podem contar com esse número, por causa do critério de desempate, por conta do critério de desempate. Se chegar nos 62 pontos, é bem razoável que fique ali o quarto colocado e o quinto colocado também com 62 pontos. Então é bom não depender de critério de desempate, apesar do Furacão estar bem nesse quesito, tá? Então o Atlético tem ali uma tabela acessível, mas não pode ser surpreendido por ninguém, não pode perder nenhum jogo. Chegando agora na tabela do Remo, e é aqui que a gente fala de Avaí, tá? Porque esse próximo jogo do Avaí é muito importante para a situação do Remo, tá? O Remo ele tem 2 pontos a mais do que Atlético e Novo Horizontino, o Remo ele só precisa de mais 5 pontos. Então, cara, o Remo pode se dar o luxo de perder um jogo. Vou primeiro simular o que o Remo precisa fazer, as opções que o Remo tem, e depois eu vou falar da questão do Avaí. Se o Remo empatar o jogo diante do Novo Horizontino, essa é uma das opções, tá? Empatar o jogo diante do Avaí e vencer a última rodada diante do Goiás, o Remo chega na numeração mágica, tá? Se o Remo perde do Avaí, tá? Perde o jogo do Avaí, mas vence o Novo Horizontino, o Remo também sobe com 2 vitórias e uma derrota, tá? Essas são as opções do Remo de subir. Obviamente, se ele vencer todos os 3 jogos, ele sobe também. Ele precisa vencer 2 jogos, basicamente é isso. O Remo precisa vencer 2 jogos dos 3 que lhe restam, ou vencer um e empatar outros 2. Essa é a situação do Remo. Agora, por que a situação do Avaí é bastante relevante? Se liga aqui, nesse momento o Avaí está na 8ª posição, tá com 54 pontos. Na verdade, o Avaí aqui tá com 51 pontos, né? É porque aqui nessa simulação ele já tá com essa pontuação de vitória diante do Remo que eu simulei aqui, essa hipótese, né? Então, se liga aqui, o Avaí nesse momento tem 51 pontos, ele está a 5 pontos do Atlético Paranaense. Então, cara, ele tem chance de acesso ainda. Matemáticas, chances de acesso, o Avaí ainda tem. Se ele vencer o Vila Nova, vamos supor que ele vença o Vila Nova, o Atlético Paranaense vença o Volta Redonda, tá? Que é uma hipótese, a Chapecoense vença o América, que também é o padrão acontecer, e assim ficaria a tabela da Série B, tá? Com o Avaí ali ainda 5 pontos atrás do Atlético, e ele iria para a 37ª rodada ainda com mínimas chances de acesso, tá? Mínimas chances de acesso. E isso seria muito ruim para o Remo, porque tornaria esse jogo um confronto direto por acesso, né? Tornaria esse jogo um confronto direto por acesso. Então, o Avaí tem mínimas chances, muito improváveis, obviamente tem que vencer todos os jogos que restam, e aí o Avaí chega a 60 pontos e tem que fazer uma reza braba para ser suficiente 60 pontos. Bem improvável que 60 pontos conquiste acesso, mas a questão não é essa, a questão é o time chegar vivo nesse jogo. Então, o torcedor remista tem que torcer muito pro Vila Nova nessa rodada. Um empate já tira a chance de acesso do Avaí para a próxima rodada diante do Remo, e aí esse jogo fica mais tranquilo. E aí a gente poderia até colocar um Remo como favorito nessa partida. E aí os 3 jogos ficariam acessíveis, e aí de repente ele poderia perder para o Novo Horizontino, que é o jogo mais difícil dos jogos que restam para o Remo. Nessa hipótese, esse é o jogo mais difícil. Se o Avaí tiver chance de acesso, esse jogo diante do Avaí se torna muito difícil também. Então esse jogo aqui ainda é meio que um jogo coringa, tá? A gente ainda não sabe muito o que esperar dele, a gente precisa esperar o resultado entre Vila Nova e Avaí. Mas basicamente, cara, o Remo precisa vencer 2 jogos para conquistar o acesso, ou vencer apenas um e empatar 2. Esse aqui para mim é inegociável. Corre o risco do Remo chegar na última rodada já com acesso garantido. Se ele vencer esses 2 jogos aqui, né? Ele já bate a pontuação mágica, ele chegaria na última rodada aqui já praticamente com acesso, provavelmente com acesso matematicamente confirmado, né? Com 64 pontos. E aí esse jogo diante do Goiás seria um jogo festivo. Então o Remo precisa achar aí mais 5 pontos nessa Série B. E aí agora a gente vai para um time que tá com a mesma pontuação do Remo, também precisa de 5 pontos, que é a Chape, mas tem uma tabela mais tranquila, tem 2 jogos em casa. Então a Chape precisa vencer os 2 jogos em casa, é básico, tá? É vencer os 2 jogos em casa.
Vai vencer América, vai vencer Atlético Goianiense. Ainda tem esse jogo bônus diante de um Volta Redonda, talvez já rebaixado matematicamente, em que a Chape também é favorita, tá? A Chape vencendo esse jogo aqui, então ela bate os 100% de aproveitamento nas últimas 3 rodadas e sobe com folga, pode até ser campeã com essa numeração de pontos, tá? Com esse total de 67 pontos. Mas a Chape também pode se dar o luxo de perder um jogo, se ela vencer os outros 2. Ou então, ela empatar os 2 jogos como o Remo e conquistar o acesso ainda assim com um número mágico de 63 pontos. A Chape tá basicamente encaminhada, tá? Agora quando a gente vai ver a situação do Coritiba, é a situação mais tranquila de todas na Série B, né? Vamos falar a verdade, o líder da Série B, o Coritiba, já tá ali com 61 pontos, estão faltando apenas 2 pontinhos pro Coritiba conquistar o acesso. Em 3 jogos, a conta tá simples, cara. O Coritiba só precisa de uma única vitória que ele já, inclusive, passa a pontuação mágica, né? E, cara, ou o Coritiba vence um jogo, ou ele empata 2 e perde 1. Tá? Porque se ele, vamos lá, ele perde pro Paysandu, vamos supor, mas ele não vence mais ninguém, tá? Não precisa, cara, o Coritiba para subir não precisa mais vencer ninguém. Se ele empata os últimos 2 jogos, mesmo perdendo pro Paysandu, ele chega na pontuação mágica, não vai ser campeão, mas chega na pontuação mágica, tá? Se ele vencer apenas o Paysandu, né, que é o próximo jogo, e eu vou falar para vocês, cara, esse é o jogo que se eu fosse o Coxa eu iria 100% concentrado para já não dar sopa pro azar na reta final, tá? O Coxa vencendo esse jogo, ele já passa os 63 pontos, vai para 64, pode até conquistar matematicamente o acesso na próxima rodada, tá? Então, o Coritiba tem essa oportunidade e vai pegar simplesmente o pior time da Série B, o pior time do momento na Série B, o time já rebaixado na Série B. Então, o Coxa é muito favorito para já vencer esse jogo e já bater a pontuação mágica, cara. Então, é isso que o seu time tem que fazer para conquistar o acesso. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai subir, quem tem a tabela mais tranquila. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!